É com muito prazer que eu vou falar hoje com a Thier, que tem 73 anos e vai contar as suas histórias aqui para nós. São histórias que marcam muito a cada etapa da vida dela e traz para nós, pais, que têm filhos, crianças e adolescentes, para uma profunda reflexão de como nós estamos vivendo o nosso agora, de como nós estamos presenciando os momentos com os nossos filhos, adolescentes, as nossas crianças, o nosso companheiro, o nosso marido. E a gente está testando aqui algumas vezes para ver se consegue fazer com que a tia apareça, mas de qualquer forma iremos falar então com a vozinha dela, tá bom? Caso a gente não consiga visualizá-la, para que ela conte aqui essas histórias tão significativas de sua vida e que trarão reflexões para nós que somos mais jovens, porque escutar aqueles que são mais velhos e já mais vividos que nós nos traz uma compreensão de coisas que nós ainda não vivemos, mas que podemos sim fazer de formas diferentes para ter uma vida mais plena. Não é isso, Thier? Eu estou aqui, sim, só que a minha tela está preta, como você está vendo. A gente conseguiu em algum momento aparecer, mas agora ela voltou a ficar preta. Então, vocês vão apenas ouvir a minha voz. Gente, E eu quero primeiro agradecer ao convite da Raquel. Muito legal, a Raquel trabalha com harmonia familiar. Ela é uma facilitadora. Vejam que coisa mais gostosa de trabalhar hoje em dia. E eu quero também agradecer a duas pessoas, minha filha Joana, meu filho Pedro, que me ajudam com essa parte tecnológica, mesmo que eu esteja preta hoje, de alguma forma não deu certo, mas às vezes é coisa da própria internet. Acho que é para vocês ouvirem a voz e não verem o meu rosto, mas eu me organizei bonitinha, estou bem engraçadinha, de blusinha azul e tudo. Mas, de qualquer forma, então, e mais uma pessoa que eu quero agradecer, que é a Bia, eu chamo de Babita, que também me ajuda com essas coisas. Diga ai, lá. você... Tomara que uma hora aí apareça, porque não tá certo isso aí, né, Tia? É engraçado, né? Você aparecendo e eu não. Normalmente as duas aparecem, mas alguma coisa da tecnologia que não deu certo. Não sei se da minha parte, não sei se da minha internet, mas é isso. Muito bem. Mas então eu queria que você se apresentasse, né? Porque eu iniciei falando um pouquinho de você, você ouviu? Eu ouvi tudo. Aí eu queria que você se apresentasse e também contasse como que você criou aos 73 anos o Pílulas do Bem, que eu fico encantada, né, com essa sua vitalidade, com essa sua coragem e com essa sua renovação a todo instante para aprender, para conhecer, né? Mas primeiro eu também preciso falar que a gente se conheceu no curso do Ho'oponopono, né, Tchê, que foi É um presente verdade. para nós. É verdade, foi mesmo, eu fiz esses cursos em 2008 e 2019, 2018, aliás, e 2019, e foi muito bom conhecer pessoas que têm a mesma ideia, que têm os mesmos ideais que eu, de ajuda ao próximo, de ajuda a si próprio, de desenvolvimento pessoal. Então, eu sou Thier, meu nome é Thais Helena, mas quando era pequena, meu irmão juntou os dois nomes, ficou Thier, e Thier é um passarinho de asinha preta, ele tem o peitinho vermelho e é o representante da Mata Atlântica. Então, pegou esse nome, pegou, e muita gente hoje me chama de Thier, apesar do meu nome ser Thais Helena. Eu sou uma mulher que adora estudar, se desenvolver. Sou curiosa, sou interessada, determinada, persistente e, às vezes, um pouco detalhista demais e acabo me perdendo nos detalhes. E gosto muito de ajudar, gosto muito de doar. E, às vezes, até dou mais do que deveria ou poderia.
estou aprendendo agora a cuidar de mim, em primeiro lugar, para depois ajudar e cuidar do outro. E, além disso, sou separada, fui casada por 20 anos, tenho 2 filhos, o Pedro mais velho e a Joana, e gente do bem. Vim de uma família do bem. Minha mãe era uma pianista, meu pai era advogado e eram também gente do bem. Então, a gente começa... Mas sabe que eu fico fascinada com isso, né? Que você falou, que eu conversando com você, você falou assim, Raquel, eu fiquei casada, foram 20 anos, não foi isso? Isso. E aí, aí ela falou assim pra mim, e as pessoas falaram assim, nossa, não deu certo? Ela falou assim, deu certo sim, deu certo por 20 anos. Isso é verdade. É Não é bastante verdade? tempo, né? É verdade. E isso que aconteceu na sua vida não te parou, né? Não te paralisou. E são essas histórias que eu quero que você conte pra gente, que são muito revitalizantes e que trazem, sabe, algo muito bom para nós que somos mais jovens. O que você fez para se reinventar quando você se separou? Bom, quando eu me separei, eu estava trabalhando somente meio período, eu voltei para o mercado de trabalho e, na época, fui convidada para abrir uma empresa e lá eu fui o número 13. Hoje a empresa deu certo e ela tem 30 mil funcionários. Então, eu, na época, trabalhava com consultoria de relações humanas e relações interpessoais, mas a minha origem é professora. Eu sou professora primária e trabalhei em periferia durante 14 anos. Em 1966, comecei a dar aula na prefeitura. E foi uma época também muito boa. Mas, de qualquer forma, quando eu me separei, eu voltei ao mercado de trabalho, porque eu tinha 2 filhos para criar e tinha que fazer a minha diferença. E aí eu conheci as mandalas de Enneagrama e foi um trabalho muito intenso com isso para mim. Agora, como você me perguntou das pílulas, as pílulas também têm uma origem justamente na época da minha separação. Em 1994, que eu me separei, eu conheci uma jornalista chamada Vanessa Brito, numa fazenda lá em Pirinópolis. E ela fazia um programa antes do Jornal Nacional chamado Gente que Faz. E era um programa onde as pessoas falavam de brasileiros desconhecidos, aqueles que não aparecem na TV, aqueles humildes que estão lá dentro do sertão do nosso país, que estão na Amazônia, no Amapá, que estão em Mato Grosso, pessoas do Brasil inteiro que tinham feito uma diferença. E sempre eu quis isso, ser uma pessoa que fizesse uma diferença para mim e também fizesse uma diferença para o outro. E lá nós nos conhecemos, ela contou que ela fazia isso e eu amava esse projeto. E ele ficou na minha mente. Quando eu descobri o Ho'oponopono, depois de muitos cursos que eu vim fazendo, a Regina Tavares, nossa mestra, disse que vocês têm que pensar um projeto. Aí eu fiquei pensando, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu gosto de falar coisas do bem. Nós estamos numa época onde as pessoas, elas criticam, elas têm lados, elas escolhem uma ou outra coisa e não uma e outra. E eu gosto de incluir todo mundo, incluir todos os lados. Sejam eles lados do bem, entre aspas, e lados do mal, entre aspas. Por quê? Porque eles estão juntos. Não existe separação. Existe a gente puxando mais para um lado
a gente puxando mais para o outro e, às vezes, se equilibrando. Então, quando a Regina falou do projeto, eu falei, eu quero fazer uma história, histórias do bem. E me lembrei do Gente que Faz. Então, pensei em sair pelo Brasil, em busca de histórias, fazer um livro, fazer alguma coisa, e sonhei. Sonhei que... Tô posso aqui, tia, tô continuar? te escutando. Ah, então tá. Sonhei que com uns números, 6 números. Daí eu falei, vou jogar na loteria. Vou jogar na loteria porque eu vou ter esse dinheiro e vou sair por aí fazendo o meu canal de Pílulas do Bem, meu livro. Aliás, não tinha nome ainda. Fui lá, joguei, naturalmente, 2 números não existiam, 77, 76. Inventei outros e não ganhei, naturalmente. Quando voltei no dia seguinte, falei, tem que ser alguma coisa grátis. E daí, fiz um brainstorm comigo mesmo Olha aí. e fiz, depois de uma meditação, eu comecei a escrever nomes. Nomes, para dar uma cara a isso. De repente, apareceu pílulas. Eu falei, mas pílulas? Como? Pílulas do bem. E aí veio este nome logo depois de uma meditação, porque eu medito todo dia para minha saúde mental, emocional, espiritual e corporal, né? Muito bem. Daí veio o nome Pílulas do Bem e eu fui conhecer Kiron, 2 meninas maravilhosas que me ajudaram no logo do Pílulas, que eu amo, que é uma espiral de pilulinhas coloridas e que agora está azul por causa do ano. Mas ele muda de cor também, como eu mudo de logos várias vezes. Aí, a ideia primeira do Pílulas era ouvir pessoas contando histórias. Mas a única pessoa que me contou uma história foi a minha amada amiga e parceira, Lurdoca. Lurdoca Maria de Lourdes, que deve estar por aí, talvez até me vendo ou me ouvindo, porque vendo. Dudoca, se você estiver por aí, fala um oi para nós, tá? E aí, ela foi a única pessoa que contou uma história e me mandou. Porque eu pedia para as pessoas que contavam histórias que tinham feito uma diferença. O Pílulas começou com esse objetivo, trazer para as pessoas algo que mudasse o astral do outro naquele dia. Exemplo, estou andando na rua, dou um bom dia para uma pessoa que passa, qualquer pessoa. Isto é uma pílula do bem. Estou andando na rua e vejo uma pessoa dormindo no chão, compro um pãozinho, dou um pãozinho para ele. Estou indo para o metrô, vou atravessar uma rua, ajudo uma senhorinha a atravessar a rua. Coisas mínimas que criança, adolescente, adulto e senhores mais velhos podem fazer. É uma coisa simples, é uma pílula. Muito bem, mas aí as pessoas contavam as pílulas, mas não me mandavam. E aí eu mesma comecei a postar e depois ele foi mudando de objetivo e ele virou um pouco um canal onde eu leio, eu penso, eu imagino alguma coisa no dia ou na véspera, e aí penso em como apresentar isso no dia seguinte, sempre com uma reflexão. Então, ele virou Pílulas do Bem, um canal mais para reflexão, mais para que as pessoas, de alguma forma, pensassem em como elas podem se ajudar e ajudar o outro,
e ele então virou este canal do bem. E eu Mas digo, é muito divertido, né? Eu amo acompanhar o Pílulas do Bem, porque assim, primeiro, eu te dou parabéns, eu fico fascinada de como você se reconstrói diante dos desafios da vida, você não se paralisa e você não para, né? Como assim, você viu que de um jeito não estava fluindo, você foi para um outro que começou a fluir e aí você continua. E assim, a tia traz, por exemplo, ela come algo, ela realmente saboreia aquilo que ela, desde o preparo, na degustação, no local que ela ajeitou ali para comer aquilo, na paisagem que ela está vendo. Então, ela é rica de detalhes. Então, ela mostra para gente o quanto a presença no agora é fundamental e que é tão falada, mas que a Tia está trazendo em histórias para nós, né? Em vivências para nós. Agora vamos dar uma pausinha aqui no Pelos Bem, porque eu quero que você conta aqui, para quem está ouvindo a gente, Tia, porque você se separou depois de 20 anos. Mas e aí? Como é que você continuou a vida? Teve mais algum amor, mais alguma fé, algum romance? Nessa sua caminhada, o que você fez assim de que foi assim bem diferente e inusitado? Conta para nós isso aí. bom, a gente já até comentou um pouco, eu acho que paixão a gente pode ter em qualquer idade. E eu, aos 51 anos, me apaixonei. Me apaixonei como se eu tivesse 15 anos, 17 anos. E foi o chamado, ou a chamada paixão à primeira vista. Eu fui com uns amigos num teatro assistir Hamlet, e lá embaixo, esperando as pessoas, estava um rapaz, já um rapaz também nessa idade, um pouco mais velho, muito interessante, muito diferente, que me passou um frio na barriga incrível. E eu, como sou uma pessoa que me disponho a acontecer e ver o que vai acontecer, falei, nossa, mas que coisa incrível. Bom, quando o casal de amigos chegou, essa pessoa foi até lá, esse rapaz, e eu também. E nos conhecemos porque ele era amigo desse casal e eu também. E durante alguns anos nós tivemos um amor, não só paixão, tórrido, muito gostoso para mim, muito importante, porque ele me ajudava um pouco nas minhas indecisões ou nas minhas coisas quando eu precisava. E hoje somos bons amigos. Ele não mora mais no Brasil, autoconsultor, então ele viajava muito e eu, na época, também viajava muito a trabalho. Então, nunca moramos juntos nem nada. Ele com muitos filhos, netos, eu também com os meus filhos do lado de cá, mas de alguma forma eu me permiti a viver um romance aos 51 anos. Então eu acho que quem está ouvindo tem esta idade ou mais um pouco, pode acontecer de também ter uma pessoa que surja e você pode escolher vivenciar esse momento. Eu escolhi nessa época. E hoje, quando ele vem para o Brasil, a gente se encontra e batemos longos papos. Somos amigos até hoje. E essa amizade que é gostosa, né? Porque as coisas elas não precisam acabar sempre numa, né, naquela discórdia ou na braveza, ou cada um para um lado, porque é isso que eu falo muito no meu trabalho, né, Ti? Porque os pais separados, eles dilaceram os filhos de uma tal forma com esses divórcios que vão para o judiciário, que eu até fiz uma live aqui com uma advogada falando disso, e você perde, né, a infância do seu filho quando você vai ver o litígio durou 10 anos, seu filho já está na adolescência ou já está um adulto e você está ali guerrilhando, brigando, sem ter deixado raízes profundas daquilo que você desejava para o seu filho, não é?
É verdade. essas sementes, como você coloca no Pílulas do Bem, porque você aqui contando para nós as suas histórias, traz muito todo o movimento que eu faço no meu trabalho, que muitas vezes os pais, ou por estarem totalmente atolados nas suas dificuldades, não enxergam o quanto as crianças precisam dessas pílulas do bem que você passa, sabe? É verdade. Vivenciarem agora. É E, verdade. e a gente estava conversando, né, aqui nos bastidores, e você me contou também que aos 66 anos você fez uma estripulia, não foi? É verdade. Eu acho que eu me dou muito bem comigo mesma. E eu, aos 66 anos, resolvi comemorar o meu aniversário viajando 10 dias. Então, eu fui a Belo Horizonte, de lá eu fui a Santana do Paraopeba, que é uma pousada que eu aluguei entre Belo Horizonte e Inhotim, porque eu queria, nessa época, conhecer Inhotim. Aluguei um carro em Belo Horizonte, fui para a pousada. Na segunda-feira, o Inhotim, que é, não sei se todo mundo conhece, mas é um espaço onde a arte fica na natureza, lindíssimo, e foi uma delícia conhecer. É um espaço aberto, tem algumas artes que ficam pela grama, tem outros que têm um espaço especial, uma casa especial, uma sala especial. É muito interessante. Quem ainda não foi ver, vá ver. Segunda-feira ele não abria. Então eu fiquei dando uma volta por ali e encontrei uma montanha. E fui até lá em cima da montanha e, olhando a montanha, eu vi que tinha umas pessoas ali ao lado. Eu perguntei, mas o que é essa rampa aqui? A pessoa falou, é rampa de parapente. Para quem não sabe o que é parapente, é aqueles saltos que você dá e fica um tempo no ar com alguma pessoa atrás e você vai voando como um pássaro. No dia seguinte era meu aniversário, eu falei, bom, amanhã eu vou. Como funciona isso? É uma pessoa que faz isso há 20 anos e tudo isso, contou. Então, o que eu fiz? Marquei no dia do meu aniversário de 66 anos um salto de parapente. Fui a Inhotim no primeiro dia, fiz a minha visita, voltei às 5 da tarde. O dia estava maravilhoso, maravilhoso. Me aprontei na tal da asa de parapente, naquele paraquedas, né? Meio retangular, grande, e ele falou, agora você corre e se joga no ar. Frio na barriga. Mais um frio de prazer e de medo. Medo, pavor. Mas a hora que você se joga e se atira no espaço, você vê que é uma delícia. Daí você fica igual pássaro voando. E eu sempre quis ser passarinho. Meu nome não é Thier. Eu falei, nossa, realmente, eu amei essa experiência. Fiquei meia hora viajando e a pessoa era fantástica porque ela era muda. Então eu pude viver esse momento. E quando alguém diz, você já teve um encontro com Deus? Eu digo vários, mas essa meia hora foi o encontro mais importante até agora. Eu meditei durante meia hora. Gente, se alguém tiver vontade, não espere 66 anos para fazer. Faça isso antecipadamente. Ou outras coisas. O prazer, minha gente, é fundamental. Eu amo viver.
sou uma pessoa feliz. Amo o que eu faço e tudo o que eu faço. Há 2 anos atrás, fui convidada. Não é uma delícia escutar a Fê, gente? É que eu queria estar vendo o rostinho dela, né? Não, a delícia escutar ela é assim, tudo que nós estamos conversando aqui, trazendo, são as abordagens da psicologia positiva, que fala ao viver no agora, né? O desapego, as questões que nós olhamos tanto nos livros e adquirimos conhecimento, ela está dizendo aqui na prática, na vivência, né? Olho no olho, né, Tchê? A É verdade, espiritualidade, que é é importante na verdade, vida, não é verdade? E assim é que ela verdade, faz o nosso bem, ela traz pra gente esse olhar dela, esse olhar de cautela, de generosidade, de amorosidade, de saborear cada instante, cada momento, cada coisa. Eu acho isso fascinante. Desculpa, você estava completando aí, termine, Tia. É, só para dizer que depois de consultora e depois do que eu trabalhei com tudo isso, eu tenho uma empresa hoje chamada TAI Consult, e é de serviços, eventos, mas há 2 anos atrás eu fui convidada pela dona de uma corretora boutique aqui em São Paulo, nos Jardins, Graziella, e ela é a dona da Graziella dos Imóveis, e eu me formei no ano passado com 73 anos, corretora. Então, meio período, parte do meu dia, part-time do meu dia, eu faço esse trabalho. E tudo o que eu faço com muita boa vontade, eu quero sempre acertar. E tudo que eu faço com amor. E eu amo tudo que eu faço. Hoje, arrumar um local para uma família morar, ou para uma família que está se desfazendo, mas morarem separados e bem, para poderem cuidar dos seus filhos, e assim por diante, ou alguém que está começando uma família, ou alguém que já fez tudo e agora quer diminuir o seu espaço porque está muito grande aquela casa ou aquele imóvel que ela mora e não está mais conseguindo lidar e cuidar daquilo e quer ir para o menor, tudo isso são sonhos que as pessoas têm e que a gente pode passar para elas. Então, sempre eu estou fazendo uma coisa, fazendo uma outra novidade, fazendo isso, fazendo aquilo. Ô, Tia, Esse mas me conta, na época que você fazia mandalas, o enneagrama, quais foram essas experiências que foi muito enriquecedor para você, né? Partilha com a gente aqui. é, infelizmente, eu até tinha trazido aqui o meu livro das mandalas em 1990, entre 85 e 90, eu descobri as mandalas. Nessa época eu descobri muita coisa. Eu descobri o Deepak Chopra, a Louise Hay, e uma porção de gente. E aí eu ia seguindo essas pessoas e descobri uma mulher chamada Reita Copone, com um livro lindo de mandalas. E também eu recebi de uma amiga, ganhei de presente um livro onde você pintava as mandalas. Se a gente tivesse ao vivo aqui com a minha figura, eu ia mostrar um pouco esse livro que eu pintei, do começo ao fim, as mandalas. E a mandala é excelente para a gente se centralizar. A mandala é um círculo sagrado de origem sânscrita, que faz com que a gente se acalme. Eu acho que nesta pandemia, nesse momento tão desafiador para tanta gente, pintar, criar, desenhar mandalas e meditar com mandalas, isso você pode pegar qualquer mandala que você goste e ficar um palmo dela numa parede, por exemplo, olhando ou num computador e focalizando o centro dela,
você esquece tudo aquilo que está à sua volta. E como você falou, hoje eu quero viver cada dia mais o aqui e o agora. Então, para essa live, por exemplo, eu me organizei muito, fiz vários resumos, relembrei minha vida inteira, mas aqui eu estou falando sem nenhum roteiro. É o roteiro que vem de dentro, é o roteiro do dia a dia. E a mandala é isso mesmo. A mandala ajuda você com a meta. Se você tem uma meta, você pode fazer num círculo tudo aquilo que você quer, coloque nesse círculo, deixe ele em algum lugar. Você não precisa olhar toda hora, mas ele está ali presente. Você sabe que você tende a colocar a sua mente e os seus neurônios a serviço daquilo que você busca. E a mandala ajuda muito para isso. É um excelente instrumento de autoconhecimento, de reflexão sobre si mesma, si mesmo e os outros, e de desenvolvimento pessoal, objetivos, metas. Eu ministrei muito curso de metas e mandalas, muitos cursos. Foi uma época muito boa. E depois da mandala veio o Eneagrama. Eneagrama, 9 gramos, 9 tipos, 9 modelos. É muito antigo esse estudo, mas quem trouxe mais para o lado ocidental e veio com o Gurdjieff, que depois trouxe para Cláudio Naranjo, Oscar Icaso, Ellen Palmer, um pessoal aqui das Américas, e são 9 números que são os tipos de personalidade. E aí cada um de nós desenvolve, naturalmente, os 9 tipos, mas preferencialmente, ou desde criança, você acaba, pela sua educação, pelas suas escolas, pelos seus conhecimentos, pela sua relação com sua família, e tudo isso, você acaba desenvolvendo basicamente um desses tipos. E daí você vai crescendo e vai desenvolvendo os outros. Cada um tem o lado da personalidade e o lado do self. Se o seu lado é a raiva, se você é um número que tem mais raiva, o seu self é o amor, é o contrário. Então, é um estudo maravilhoso, que eu gosto demais, e eu estudei isso há muito tempo. Muito gostoso. E agora eu queria que você me contasse a gargalhada que você estava dando com a sua filha ontem. E aí depois você retomasse as pílulas do bem para a gente poder ir encerrando também aqui, tá bom? Tá muito bem. Ontem, à meia-noite, eu e Joana, fazendo a tentativa, eu do lado de cá, ela em Santana do Livramento, porque ela trabalha em Rivera, no Uruguai, nós queríamos pôr esta tela de convite, esse post que vocês viram aí, que é o nosso convite, no meu history. Inclusive com aquela tal de aqueles numerinhos que iam contando contagem regressiva. Nossa, mas foi assim quase uma hora de erros da minha parte, naturalmente. Ela, vamos começar tudo de novo, com uma paciência e uma persistência comigo que eu, olha, agradeço. E o que a gente riu, mas o que a gente gargalhava, não, tudo errado. Quando eu percebi, eu tinha mudado o meu logo pela minha foto do Face.
Então, eu estava lá de verde. Ela, mãe, mas pode deixar um dia. Não, as pessoas não vão entender nada. Vamos começar tudo de novo. Olha, mas foi uma graça só. Morremos de rir, como aconteceu hoje, no começo, que a gente ria muito porque não conseguia. Desde as Foi 9h20, mesmo. nove e Mas meia. nós vamos fazer uma outra ainda que vai ter que aparecer. Não tem essa não. Pois é, minha filha, é isso. Então, Não, mas porque é muito. Gente, as coisas deliciosas da vida, elas estão em pequenos momentos e que podem não significar nada para ninguém. Mas se significa para a gente, é isso que importa, é isso que está valendo a pena. E é isso que significa essa nossa conversa, né, Tia? antes de terminar, se você me der uns 5 minutos aí, antes de terminar, não sei como Eu tá. quero que você fale mais do Pílulas. Ah, tá. Porque um pouco antes de terminar, eu quero dar um recadinho e ler um texto aqui para as pessoas, tá bom? Claro. Então, do Pílulas, ele então, cada dia, eu tenho assim alguma ideia. E as ideias vêm do meu cotidiano. Quando não vem nenhuma ideia nova, eu vou em busca de uma ideia nova. Então, eu entro no Google, pesquiso alguma coisa, eu olho para a minha biblioteca e vejo quem escreveu o quê e o que é importante para a gente hoje meditar ou hoje se ocupar para não ficar com pânico, com medo, com raiva desse momento e poder aproveitar um momento para estar consigo próprio, consigo própria. A pessoa se conhecer um pouco melhor e se tiver preguiça de fazer alguma coisa, aproveite a preguiça. Não fique só fazendo, só fazendo, só fazendo, só fazendo coisa. Se bem que eu resolvi entrar num curso novo, né? Porque também ninguém é de ferro. Eu adoro curso. Estou estudando reaprendizagem criativa com Murilo Gun, que é um rapaz de 35 anos que está me dando um baile em educação. Uma novidade atrás da outra. E ele tem palavras novas, ele diz que a criatividade é uma combinatividade. Ele criou essa palavra. E eu estou aprendendo palavras novas nessas alturas do campeonato. Gosto do Murilo. Ele dá, inclusive, para pais, né? Como ensinar os filhos nos tempos atuais, não é isso? Isso mesmo. Então, o Pílulas vai seguindo como deve ser, tranquilo, sem muito estresse. Se aparece uma tela preta, tudo bem. Se aparece a colorida, também. Então, nós vamos fazendo aquilo que vai aparecendo para nós naquela hora, e trabalhando e vivendo da melhor forma possível, porque a escolha é 100% nossa. Tem uma frase que todo mundo está usando agora, que é: ou você é o problema ou você é a solução. Então, sempre eu prefiro estar não só no problema, porque você tem um problema, mas ir buscando alternativas, mudanças, soluções que, de alguma forma, me deixem estar melhor comigo mesma, comigo mesmo. Por quê? Eu estando melhor comigo, eu sou capaz de estar melhor com o outro. E isso é o que a gente tem para dar para o mundo. Porque dinheiro, outras coisas, sucesso, a gente tem, mas passa. Agora, solidariedade, amorosidade, afeto, afeição,
Isso são coisas, compaixão, nossa, compaixão nesse momento é das coisas mais importantes. Tenham compaixão por aquele que não tem nada, porque a gente, graças a Deus, temos praticamente tudo, mas o outro não tem. Então, quando você vê na rua aquelas pessoas, ajude, não só na mente, desejando alguma boa energia para cada um deles, mas fisicamente, materialmente, se você puder. No Pílulas é isso, ele vai indo desse jeito. Que linda, tia. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Espero que a gente possa se reunir de novo, mas que você aparecendo, né? Nós vamos testar mais uma vezes aí. E um beijo Eu no seu posso, coração, tá? antes de você encerrar o meu recadinho, Claro, dá tempo? Então, dá. eu vou encerrar com um texto, que é uma poesia do Paulo Bonfim, que me acompanha desde 1964. Antônio Triste. Esguio como um poste da avenida, cheio de fios e de pensamentos, Antônio era triste como as árvores despidas pelo inverno, alegre às vezes, como a passarada no fim da madrugada, sozinho, como os bancos de uma praça em noites de neblina. Antônio, protegido de retalhos, o seu cigarro aceso, lembrava-me um balão que multicor se vê no firmamento. Não se sabe de onde veio, não se sabe aonde vai. Não era velho, nem era moço. Não tinha idade, Antônio Triste. Quando as luzes cansadas se apagavam e as trevas devoravam a cidade, Antônio Triste chorava e cantava. A luz do cigarro bailava e rodava pelas ruas desertas e molhadas. Mas, certa noite, um varredor de rua viu muito lixo no chão, do trapo amontoado, quase um balão de São João, um resto de cigarro num canto da boca. A mecha se apagara. Antônio, o triste balão de retalhos, findara. Então, minha gente, é para os Antônio triste da vida que eu acho que nesse momento nós temos que nos ocupar. Nós estamos bem, mas tem muita gente que não está. Namastê, o ser divino que está em mim reverencia o ser divino que está em cada um de vocês. Muito obrigada pela paciência de me ouvir com esta tela negra. Obrigada, tia. Beijos, viu? Fica com Deus. Fica com Deus, você também. Tchau, tchau.